E aí, Psis, tudo certo? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto que é assim, a base de tudo, a pedra fundamental da psicanálise. Estou falando, claro, do primeiro capítulo de Estudos sobre a Histeria, da dupla Freud e Breuer. Pensa só no desafio que Breuer e Freud tinham pela frente. Era um verdadeiro quebra-cabeça, né? De um lado, pacientes com sintomas super reais, paralisias, tosses que não paravam, mas do outro, a medicina da época olhava, examinava e nada, nenhuma causa física para explicar aquilo tudo. Então, para a gente entender direitinho o caminho que eles percorreram, a gente vai fazer uma coisa. Vamos seguir a investigação deles, sabe? Passo a passo, como se a gente fosse detetive junto com eles, desvendando esse mistério. Bora lá? Ok, vamos para a nossa primeira pista então. E aqui já vem a primeira grande sacada deles, o primeiro insight genial. Eles perceberam que aquele sintoma todo não era aleatório, tinha alguma coisa ali por trás. E é aqui que eles propõem uma ideia que, gente, para a época era uma coisa de louco, completamente radical. Eles pensaram, peraí, e se o sintoma não for um erro do corpo? E se ele for, na verdade, uma mensagem? Tipo uma história que o corpo está tentando contar, sabe? E essa origem, esse evento que deu o start em tudo, eles deram um nome: trauma psíquico. O ponto central aqui, o pulo do gato, é que essa memória podia até estar esquecida conscientemente. A pessoa não lembrava, mas ela continuava lá, super ativa, operando nos bastidores da mente. Tá bom, mas aí surge a nossa segunda pista. A próxima pergunta óbvia, né? Se é só uma memória, como é que ela tem tanto poder? Como é que uma lembrança consegue adoecer um corpo de verdade, de forma tão concreta? E essa frase famosa deles resume tudo de uma forma brilhante. A ideia é essa: o paciente sofre, adoece, porque tem uma reminiscência, uma lembrança que ficou ali presa, mal resolvida, assombrando mesmo. E aí eles foram mais fundo e perceberam, o X da questão não é a memória em si, mas sim o que eles chamaram de afeto estrangulado. Pensa nisso como a carga emocional daquele momento traumático. Sabe, a raiva, o medo, a tristeza, toda essa emoção que não pôde ser expressa na hora e ficou ali, entalada, estrangulada mesmo. Isso nos leva direto para o mecanismo que eles chamaram de conversão. A lógica é a seguinte: o trauma acontece, a emoção fica presa, estrangulada, e para onde vai toda essa energia? Ela é desviada, ela se converte literalmente num sintoma físico. É genial, né? Certo, chegamos na nossa terceira pista. A gente sabe que as nossas memórias normais, do dia a dia, elas vão perdendo a força, né? Vão se desgastando. A pergunta é, por que essas memórias do trauma não? Por que elas ficam ali intactas como se tivessem congelado no tempo? A observação deles foi cirúrgica. As memórias comuns a gente vai processando, associando e elas vão perdendo a intensidade. Já as traumáticas, não. Elas ficam isoladas, inalteradas, mantendo a mesma carga emocional dolorosa do momento exato em que aconteceram. É como uma foto viva daquele instante. E eles levantaram duas hipóteses principais para isso acontecer. A primeira, a pessoa simplesmente não pôde reagir na hora. Imagina um luto que não pôde ser chorado. A segunda, o trauma rolou num estado de consciência diferente, tipo um devaneio, sabe? E por isso a lembrança não foi guardada junto com as outras. Ficou meio que numa bolha. E agora a solução. Se o problema todo é uma história que não foi contada, uma emoção que ficou presa, a solução que eles encontraram é de uma elegância incrível. Onde ela está? Justamente na fala, a famosa cura pela fala. Essa técnica ficou conhecida como método catártico, e o processo é genial. O primeiro passo é ajudar a pessoa a voltar lá naquele momento, a lembrar do que aconteceu. O segundo passo, crucial, é a abreação. É o momento de reviver aquilo, mas dessa vez colocando em palavras toda aquela emoção que ficou estrangulada. E o resultado? A energia liberada e o sintoma, que era alimentado por ela, simplesmente desaparece. Bom, para a gente fechar e amarrar todas essas ideias, vamos dar uma olhada rápida nos pontos-chave. São os conceitos que formam a espinha dorsal desse capítulo que, sério, mudou tudo. Olha só que lógica perfeita. Tudo começa com o trauma psíquico, que gera um afeto, uma emoção, que fica presa. Aí vem a abreação, que é a descarga dessa emoção pela fala, e todo esse processo de limpeza é a catarse, que leva à cura do sintoma. Simples e poderoso.
E no fim das contas, esse trabalho de mais de 100 anos atrás deixa pra gente uma pergunta, né? Uma pergunta que continua super atual e que ecoa nas nossas clínicas, nos nossos estudos, todos os dias. Quanto do sofrimento que a gente vê por aí é, na verdade, só uma história que ainda está esperando para ser contada? Bom, pessoal, é isso por hoje. Se esse material ajudou de alguma forma, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com os colegas e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Ah, e dá uma olhadinha aqui na descrição, porque pode ter material didático para aprofundar ainda mais nesse assunto, beleza? Valeu, Psis, e até a próxima!